Olá, aos espectadores de O Liberal, eu sou Maicon Marti, repórter de Política e Economia, e estou hoje aqui para entrevistar Bruno Valente, nosso procurador regional eleitoral pelo biênio, até novembro de 2027, certo? Exatamente, Michael, prazer. Queria que você fizesse suas primeiras palavras, dissesse a sensação de estar aqui. Obrigado. É sempre bom poder participar de momentos desse jeito, porque esse tema da eleição é um tema muito importante, é um tema que vai ser muito debatido no país, na nossa sociedade ao longo do ano, e o papel do Ministério Público é de fiscalizar as eleições, fiscalizar o cumprimento da lei pelas pessoas envolvidas e também essa interação com o público, esclarecer dúvidas e falar, prestar contas da nossa atividade. Perfeito. Então, para contextualizar as pessoas, nós vamos tratar hoje aqui dessa preparação para o pleito de outubro desse ano, né, para as eleições estaduais. E aí eu queria que você me explicasse um pouco mais detalhadamente exatamente o que que o MP eleitoral faz, que é o órgão que você está aqui representando. Sim, o MP eleitoral ele atua como fiscal da ordem jurídica, digamos assim, a grosso modo. E no processo eleitoral ele atua em vários momentos. Ele é uma das pessoas, das entidades que pode entrar com as ações quando tem algum tipo de problema, um abuso de poder, um crime eleitoral, uma conduta vedada pelo agente público, ações que podem levar à perda de mandato, à cassação, aplicação de multa, uma série de sanções. Então, o Ministério Público ele tem legitimidade para ajuizar essas ações. Mas mesmo quando ele não é o autor da ação, ele também atua dando a sua opinião, dando o seu parecer e podendo interferir em várias etapas assim, do processo. Ele também participa do processo em si da eleição, participa do dia da eleição e participa das etapas que precedem, né, preparatórias para a eleição. A gente está, por exemplo, ainda no período em que sequer é permitida a prática de propaganda eleitoral, mas existem possíveis candidatos, pré-candidatos que já querem se antecipar, querem queimar a largada, claro, para obter algum ganho disso. Então, o Ministério Público, nesse momento, atua para tentar evitar que isso aconteça, para garantir que todos cumpram a lei, que não haja esse tipo de prática. Quando já for possível fazer a propaganda eleitoral, o Ministério Público vai fiscalizar se a propaganda está atendendo aos requisitos legais, porque existe uma série de limites da lei, limite de gastos, do que pode e não pode ser feito, de que maneira pode ser veiculada a propaganda, tamanho de outdoor, o conteúdo em si. Então, também são etapas que contam com a participação do Ministério Público. Vocês precisam ser instigados para poder agir ou vocês estão a todo momento atentos a esse tipo de situação e independente de uma denúncia chegar de algum lugar ou não, vocês vão realmente fiscalizar e agir? Isso, o Ministério Público pode agir de ofício, como a gente chama, não precisa ser provocado por ninguém, pode tomar iniciativa por conta própria e começar a agir. Embora na prática o mais comum seja que a gente receba denúncias tanto de candidatos, partidos que têm interesse direto no pleito, mas também da população em geral. Então, até mesmo em razão disso, a gente mantém canais no nosso site, quando chega mais próximo da eleição também telefones, para possibilitar, para facilitar a chegada dessas denúncias, dessas informações que nós vamos apurar. Uma pessoa comum pode chegar em vocês e fazer essa denúncia por um desses canais, Pode, deve fazer isso. É importante que chegue, a gente estimula que a população participe e denuncie. Por mais, nem toda denúncia que chega, de fato, vai virar uma cassação, vai virar a gente pode concluir que não teve problema naquele caso, mas é importante que chegue e que a gente possa avaliar. As eleições já começaram, né, é ano eleitoral de uma forma ou de outra, e eu imagino que os ânimos já estejam à flor da pele. Eu queria que tu me dissesse, então, como é que está a situação, o cenário até agora? Os partidos já estão se movimentando, já existe um diálogo prévio? Desde quando que vocês começam essa fiscalização? Só para a gente entender. Já começou, né? Já até houve divulgação de iniciativas que estão sendo tomadas de um lado e de outro em face de atitudes que podem ou não ser consideradas como propaganda antecipada, então isso já está sendo objeto de análise no tribunal. Muito embora, nesse momento, por exemplo, a maioria das ações que o Tribunal Regional Eleitoral esteja julgando hoje em dia ainda sejam as ações, as últimas ações das eleições municipais de 24. Mas já tem sim coisas novas chegando e realmente esse momento agora é muito em função da gente verificar possível prática de propaganda antecipada. Além desse tipo de crime eleitoral, quais são as principais denúncias que vocês recebem ou quais são os principais crimes que políticos ou candidatos costumam cometer nesse período eleitoral, assim, sejam eleições municipais, sejam eleições estaduais? Sim, Porque a tua experiência ela passa inclusive por eleições municipais. sim. Bom,
fora essa questão da propaganda, assim, em termos de quantidade, de volume, o que costuma ser mais comum é a utilização da máquina pública para favorecer o candidato, né? Ou o prefeito que quer se reeleger, ou aquele candidato que tem como apoiador algum administrador público. Então, mobilizar servidores públicos, mobilizar bens públicos, carro, prédios públicos, aumentar programas sociais, distribuição de dinheiro para a população, ou seja, de alguma maneira utilizar a máquina pública para favorecer um dos candidatos, ou às vezes até se favorecer, né, quando é o próprio gestor que está concorrendo como candidato. Então, esse tipo de prática que envolve uma série de figuras, assim, mas a gente pode colocar conjuntamente, também é algo bastante frequente assim nessa período das eleições. Entendi. Não tem uma média específica, assim, da quantidade de denúncias que vocês recebem? Imagino que o volume seja muito grande. Não É, tem um número fechado? não, é difícil de estimar, porque varia muito de eleição para eleição, né? A gente está vivendo um momento de transição grande nisso, né? Redes sociais, cada eleição que passa aumenta a participação deles. Então, a própria eleição teve eleição 2 anos atrás, mas a última eleição geral foi há 4 anos. Então, de 4 anos para cá, certamente muita coisa já vai ter mudado. Então, é difícil. A gente não pode nem usar a última eleição como parâmetro, porque está havendo muita mudança rapidamente. Você falou sobre o uso da máquina pública como principal tipo de crime eleitoral, né, em período de campanha ou antes da campanha. E aí eu queria te perguntar quais são as punições para esse tipo de crime? E se tu avalias que elas são suficientes, que elas têm sido efetivas? Sim, a gente pode dividir isso em dois departamentos, digamos assim, na parte eleitoral e fora da justiça eleitoral. No âmbito da justiça eleitoral, a principal punição que isso pode gerar para o político é a cassação do seu eventual mandato e a pena de inelegibilidade, no qual ele fica 8 anos sem poder concorrer em outras eleições. São as mais graves, assim. Mas também tem outras sanções, como multa, por exemplo. Tem crime, mas eu nem considero, eu coloco a inelegibilidade como mais grave, porque os crimes eleitorais, em geral, são de menor potencial ofensivo, então dificilmente geram pena privativa de liberdade. Normalmente é prestação de serviço. Então, e fora do âmbito eleitoral, a pessoa usar a máquina pública por uma finalidade dessa também é crime comum e ato de improbidade administrativa. Então, o gestor ele também pode responder na justiça comum, federal ou estadual, por crime, por improbidade administrativa, e no eleitoral pode levar a cassação, pode levar a inelegibilidade e multa. Entendi. É difícil avaliar caso a caso quando acontece, seja na propaganda eleitoral antecipada, seja no uso indevido da máquina pública para favorecer um candidato ou outro? De um modo geral, essa dificuldade é inerente assim a essa atividade, né, da justiça e tal. Só que desses exemplos que tu deste, eu acho que a propaganda é mais delicado, porque são muitas situações possíveis, às vezes uma parecida com a outra. A lei ela é ampla, o texto não é tão detalhado, então muita coisa é feita a partir de construção dos tribunais, que começam a fazer interpretações da lei ao caso concreto, só que a gente julga de maneira massificada, são centenas de casos assim que se julga em pouco tempo. Então, é um desafio sempre que a gente tenta, claro, superar, manter uma posição coerente, não ter divergência de posição, até porque isso é muito delicado, né, em período eleitoral. A gente está falando, geralmente a eleição são polarizadas em torno de dois polos principais, e é muito importante que o Ministério Público, que a Justiça Eleitoral não só sejam imparciais, como demonstrem serem imparciais, que não haja nenhum tipo de dúvida com relação à atuação imparcial. A gente está falando muito desses casos específicos e continuando neles, eu só queria que tu conseguisse deixar um pouco mais claro para mim e para os espectadores do Liberal a diferença de até onde as competências do MP eleitoral ou do MPF vão em relação até onde vai as do Estado ou a do município. Qual é o trâmite, de onde vem, para onde vai? Existe essa figura do Ministério Público Eleitoral, que ele não é um órgão próprio, ele é, na verdade, uma função eleitoral exercida pelo Ministério Público, mas diferente da Justiça, que existe um Tribunal Regional Eleitoral, não existe um órgão chamado Ministério Público Eleitoral. Então, o que a gente chama de Ministério Público Eleitoral, na verdade, são as atribuições eleitorais do Ministério Público, que são exercidas por dois ramos do Ministério Público diferentes, o estadual e o federal. O Ministério Público Estadual atua na primeira instância da Justiça Eleitoral e o Ministério Público Federal atua na segunda instância da Justiça Eleitoral e também no Tribunal Superior. Nas eleições municipais,
a maioria das ações que questionam as candidaturas, que levam a cassações, que julgam as prestações de contas, são julgadas na primeira instância. Então, a atuação é mais direta do Ministério Público Estadual, de primeiro grau, e o federal atua em eventuais recursos. Quando tem recurso, vai para o tribunal e a gente atua nesses recursos. Na eleição geral, já não. As ações são originárias da segunda instância. Então, são propostas diretamente ou pelo próprio Ministério Público Federal ou ele atua diretamente nelas. E a atuação do Ministério Público Estadual já é mais no sentido amplo, assim, de fiscalização, além da parte criminal. Entendi. E me conta, esses crimes que a gente tá batendo tanto na tecla, eles são mais comuns nesse período antes mesmo da pré-campanha ou durante a eleição, durante aquele período mais intenso de campanha, o que aparece mais são outros crimes eleitorais? Acontece nos 2 períodos, porque a principal eh, os crimes, por exemplo, de crimes contra a honra, de divulgação de informações falsas, isso geralmente é mais quando está no período da campanha mais acirrada, dos debates mais próximo ao pleito eleitoral. Só que mesmo agora, que a gente está ainda mais um pouco mais distante disso, existe uma grande questão de movimentação financeira, né? Uma campanha eleitoral requer uma movimentação de grandes quantias de dinheiro e, infelizmente, a gente sabe que a realidade é que nem sempre a lei é cumprida. Então, digamos assim, os desvios, os ilícitos podem ocorrer desde agora já visando obter recursos financeiros para a eleição que vai ocorrer no próximo semestre. Tu acabou me dando um gancho para uma pergunta que eu estava esquecendo, que são o uso de se refere ao uso de inteligência artificial no período eleitoral. É Tá. uma tecnologia que não é recente, né, o boom dela é recente, o uso dela em todas as áreas, em todos os nichos do mercado é bem recente, e nas eleições não vai ser diferente. Isso. O MP eleitoral, ele está atento a isso? Que tipo de fiscalização existe sobre esse tipo de recurso em específico? Como é que vocês estão vendo e agindo em torno disso? Com certeza é um tema prioritário, não poderia deixar de ser, porque é um tema que cada vez vai ter mais peso e mais importância assim no processo eleitoral e está como sendo tratado como prioritário pelo Ministério Público. Não há uma ferramenta institucional para lidar, para verificar o que é falso, o que não é, mas existem perícias, existem ferramentas a grosso modo e está sendo debatido internamente, está sendo objeto de capacitação, de grupos de trabalho. Então, é um tema que tudo indica nessa eleição vai ser mais importante do que na próxima e talvez o seu peso vai só aumentar. Mas a legislação atual, ela está preparada para lidar com esse tipo com os tipos de situações que podem se originar a partir do uso indevido de IA nas eleições? Olha, pelo menos na grande parte das coisas, eu acho que está sim, embora não seja, às vezes, uma legislação específica para isso. Por exemplo, uma das consequências assim, negativas do uso da inteligência artificial é a capacidade que ela tem de produzir com muita facilidade conteúdo falso muito fidedigno, né, que parece ser verdadeiro. Independentemente da inteligência artificial, existe uma norma eleitoral que veda divulgação de conteúdo falso em propaganda eleitoral. Então, não veio uma lei específica para ela, mas a lei que era anterior já se aplicava a isso. A gente tem também essa questão de redes sociais, de manipulação de algoritmos e tal. Também não tem expressamente na lei essa previsão, mas ela trata de abuso de poder e, por analogia, pode ser aplicada a abuso desse tipo de poder. Então, sem prejuízo, assim, sempre é bom ter a legislação específica, mas mesmo nos pontos onde ainda não tem, a gente tem outros instrumentos que podem ser usados, sim. Entendi. Aí volta naquela dificuldade de lidar com a amplitude da lei, né? É, isso. E às vezes, assim, nesse caso específico, eu acho que mais do que a dificuldade da falta de lei, é realmente a dificuldade de ter instrumentos para fazer cumprir a lei, sabe? Em que sentido? Que instrumentos seriam esses? A estrutura melhor para lidar, tipo, disseminação de informações falsas. Tá, e se vier um negócio muito massificado? Precisa de uma estrutura para apurar caso a caso. A gente tem a estrutura suficiente para isso? Espero que sim, mas isso é um desafio maior do que a lei em si, sabe? Entendi. E isso já diria mais sobre a estrutura interna do MP, dos órgãos Isso, competentes da para avaliar. judiciário, de estar preparado para isso. E isso esbarra naquela dificuldade logística, porque, assim, já passaram vários gestores, vários representantes de diferentes instituições e setores da sociedade nesse tipo de entrevista. Sim. E todos eles batem nessa tecla da dificuldade logística. Então,
Ministério da Saúde fala sobre a dificuldade logística de levar medicamentos em municípios distantes da região norte, Sim. por conta dos grandes rios, das grandes distâncias, dos diferentes modais de transporte. E isso se repete em outros setores. Para o MP eleitoral, isso é um desafio? Sem dúvida, é um grande desafio. Eu até arriscaria a dizer que eu acho que o estado do Pará é o mais desafiador nesse sentido, assim, no Brasil, De porque todos da região norte? do Brasil, porque a gente, ao mesmo tempo, é um estado grande, mas muito capilarizado, né? Não é tão grande quanto o Amazonas, mas é muito mais capilarizado. A gente tem Marajó, tem lugares bem complexos, assim, e é sempre um desafio. Por outro lado, a Justiça Eleitoral já acumulou uma grande expertise nisso e ela faz de maneira brilhante, assim, esse papel, tá? Então, fora, tirando um ou outro caso muito específico, a gente não ouve falar praticamente de problemas na eleição geradas por esse tipo de situação. Eu lembro uma época, acho que afundou o barco com uma urna, mas assim, é bem Pontual. esporádico mesmo, bem pontual. Então, para o nível do desafio que é, eu penso que a Justiça Eleitoral consegue se desincumbir muito bem, e eu acho que isso graças à experiência, assim, ao longo das últimas eleições que ela está acumulando. Ainda nesse viés do que a gente está lidando com o assunto de IA e tecnologia, e estrutura, quero intercalar essas coisas Sim. juntas. Falando da estrutura para apurar e para lidar com esse tipo de situação mais moderna, vocês também têm absorvido o uso da inteligência artificial dentro do MP eleitoral, nos processos mais burocráticos, ou para facilitar mesmo essa fiscalização sobre o próprio mau uso da IA? Sim, no nosso trabalho interno, com muita cautela, mas estão sim sendo incorporados instrumentos de inteligência artificial, não poderia deixar de ser diferente, o que não significa que vá terceirizar para uma inteligência artificial fazer todo o trabalho, não é isso. Mas é usar de maneira inteligente, né, de maneira razoável, o que ela pode ajudar para facilitar, para agilizar o trabalho. Então, sim, tem algumas coisas que estão sendo feitas, tem outras que estão sendo pensadas, porque tudo é muito novo, né? Isso, a gente está falando de algo que a gente está vivendo, que está mudando nesse momento. Então, é algo que o Ministério Público não pode realmente estar de fora, não pode deixar de utilizar de maneira responsável, de maneira coerente, esses instrumentos. E, ao mesmo tempo, está preparado também para fiscalizar a utilização indevida pelos atores no processo. Você, logo no início da nossa conversa, para você ver que eu estou atento, você mencionou sobre alguns casos da eleição anterior, de crimes eleitorais, no caso, que ainda estão sendo julgados. Sim. A IA, dentro do serviço do MP eleitoral, por exemplo, pode acelerar esse tipo de morosidade, e essa morosidade ainda é um dos principais obstáculos para os julgamentos de crime eleitoral dentro do MP? Eu acho que a IA ela pode contribuir muito, sim, com essa questão da morosidade dos processos judiciais, porque ela permite detectar padrões, permite agilizar uma série de rotinas. Então, com certeza, além da IA, a própria questão do processo digital, tá? Que é um pouco anterior à IA, mas já tem alguns anos que a gente adotou o processo digital. Isso já agilizou bastante, na verdade, e a IA, eu acho que agiliza ainda mais, assim. É, o ideal realmente, a gente já tem 2 anos, né, 1 ano e meio da última eleição, um pouco mais de 1 ano da última eleição, mas ainda estão sendo julgados em alguns casos dela. A gente falou aqui de obstáculos estruturais, né, na cadeia interna do órgão. A gente falou de obstáculos logísticos, da apuração da tecnologia. A gente falou sobre diferentes obstáculos. Quais são os principais gargalos? E deles, o que mais deve impactar a eleição ou dificultar, por exemplo, a fiscalização esse ano? Bom, eu acredito que esses problemas que a gente mencionou de abuso de poder público, né, abuso de poder político, usar a máquina pública para favorecer candidato, é um grande desafio, assim, algo que realmente pode desequilibrar o pleito eleitoral, é algo que tem que ser uma atuação prioritária da Justiça e do Ministério Público Eleitoral. E cada vez mais essa questão também da disseminação de informações falsas. É uma dinâmica relativamente recente. Eu acho que quando ela surgiu, a Justiça e o Ministério Público, no primeiro momento, não souberam lidar no primeiro momento com isso e estão Levou um aprendendo, susto. levou um susto, mas eu acho que hoje em dia está todo mundo mais preparado, mas isso não significa que não deixe de ser preocupante. Eu acho que continua sendo algo que a gente tem que se preocupar sim,
que acontece e certamente vão tentar fazer de novo. Então essa disseminação de informação falsa nas mídias de maneira ampla vai ser o desafio número 1 dessa eleição. Sim, é um grande desafio, sem dúvida. Entendi. Eu queria que tu fizesse uma comparação, porque a gente conversou antes e tu falou que a tua experiência anterior é de uma eleição municipal em 2016. 16. O que mudou de lá pra cá? Bastante coisa. O que tu consegue Porque me listar, me pontuar, é, assim, das coisas que tu olha e tu fala, isso não era assim naquela época? o peso da rede social, já tinha rede social, mas hoje em dia ela tem um peso maior. É, Ela é ferramenta agora, né? isso. Ela tem, sem dúvida, um peso maior. E as normas, por exemplo, de propaganda, o período de propaganda eleitoral diminuiu. Houve um esforço por parte da Justiça e do Legislativo, enfim, de tentar, a meu ver, diminuir o peso econômico na eleição, né? De fazer com que o poder econômico tenha menos influência, menos peso eleitoral. E uma das formas de se fazer isso é diminuindo o período de campanha eleitoral, porque em vez de a pessoa ter que sustentar aquela campanha por 6 meses, ela sustenta por 3 meses, isso requer menos recurso e equilibra um pouco mais as forças. Aí, então, houve de lá para cá realmente uma diminuição, tanto no período de campanha eleitoral, quanto no que pode ou não ser feito em campanha eleitoral. Então, houve uma tentativa de se tornar a campanha eleitoral mais austera, com menos gastos de recurso, mas, por outro lado, existe o esforço de tentar burlar isso, e aí é que a gente entra. Então, eu percebo também essa diferença. Entendi. A gente já, acredito que já bateu 20 minutos. E aí eu vou caminhar para a última pergunta. E eu sempre separo esse momento para que tu me faça um balanço do que tu espera, né? Para que tu projete, na verdade, a tua expectativa com essa eleição, a partir de tudo que a gente conversou aqui, e o Tá, balanço do que a gente já avançou. Né? O que a gente comemora e o que a gente ainda precisa ficar atento. tá. Bom, espero que seja uma eleição tranquila, pautada pela honestidade, pelo equilíbrio entre as partes. Eu sei que tem esses desafios, a gente sabe que existem, mas eu tenho muita confiança de que os atores envolvidos, a justiça eleitoral está preparada para lidar com isso e que a gente vai ter uma eleição tranquila. Perfeito. Muito obrigado pelo teu tempo, Eu muito que obrigado agradeço. pelas tuas respostas. Eu adoro ter esse tipo de entrevista, adoro ouvir um pouco mais sobre os bastidores desse tipo desse lado da política. Tá certo. Foi um prazer. Esse foi Bruno Valente, né, aos espectadores do Liberal. Esse é o nosso procurador regional eleitoral. E a gente fica por aqui para acompanhar essa entrevista. Você pode ler a matéria publicada no domingo no Jornal Impresso ou acompanhar nossas redes sociais e o nosso portal oliberal.com.